Boa tarde, caros alunos. Bem-vindos mais uma vez aqui a um novo vídeo, desta vez sobre funções quadráticas, na qual vamos falar sobre como determinar o parâmetro o parâmetro da nossa função quadrática f(x) igual a ax ao quadrado, com um a diferente de zero, não nulo. Depois vamos falar como calcular as imagens. Calcular imagens. Portanto, qual é que é o valor do y, o valor das ordenadas. Calcular os objetos. Portanto, saber qual é que são as minhas abscissas, portanto, saber o valor de x. Vamos determinar, então, depois os pontos. Determinar pontos. Sabendo que todos eles são sempre da forma escrita x, y. E, finalmente, vamos fazer a representação gráfica. Representação gráfica da função. Okay? Pronto, isto são os pontos com que nós vamos abordar aqui neste vídeo e vamos passar já de seguida a vermos como é que nós podemos fazer. Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu sei que tenho uma função tipo quadrática, portanto será um f de x igual a ax ao quadrado. Isto a é diferente de zero, portanto é uma função quadrática genérica, na sua expressão algébrica, e eu sei que esta função passa pelo ponto A de coordenadas, deixa-me aqui ver, já tinha feito, coordenadas menos 4, 12. Menos 4, 12. Ok? Então, se eu representar aqui, vou fazer aqui um pequeno esboço, que muitas vezes me ajuda. Ora, se eu, menos 4, 12, portanto, o x é negativo, menos 4, 12, aqui, portanto, o meu ponto A estará aqui. Então sei que eu terei aqui uma parábola, que ela é aqui de vértice 0, e ela é assimétrica, qualquer coisa assim deste género. Ok? Portanto, este ponto pertence à parábola. Ora, a parábola ou qualquer gráfico é composto por uma infinidade de pontos. Nós aproximarmos, se tivéssemos a possibilidade de aproximar com um grande zoom aqui a linha da nossa parábola, eventualmente conseguimos ver que ela é constituída por pontos de forma contínua. Tá bem? Então, o ponto A é um desses pontos. Ora, como é que eu consigo calcular então este meu parâmetro? Vejam o seguinte, e aquilo que vos chama a atenção é o método. O método é sempre o mais importante do que nós nos fixarmos pelos valores. Vamos ver aqui o seguinte. Eu sei que qualquer ponto é das coordenadas x, y, sempre. Então, o menos 4 é o valor de x e o 12 é a minha coordenada de y, ou seja, das abscissas e aqui das ordenadas. Ok? Então, se eu sei que isto é o meu valor de x, isto é o meu valor de y, ou seja, é a imagem, então vamos ver aqui o seguinte para a nossa expressão. Ora, então, mais uma vez. O que é que eu tenho aqui? Isto é o meu valor de x, ou seja, o valor da abscissa. Se isto é o valor da abscissa, então o que é que está aqui? O que é o f de x? O f de x é o meu y. Então é o meu valor da ordenada. Bem? E aqui é o valor do objeto também. Isto aqui é o valor do objeto, que aqui está. Mas o f de x, quando eu faço o cálculo, o valor final, o que aqui vem é a minha coordenada de y, ou seja, a minha ordenada. Então vejam que isto é sempre a mesma coisa como nós fazemos. Então, se eu sei que quero ter uma parábola, quero escrever uma função quadrática cuja parábola passa por o ponto A.
então o que é que eu tenho que fazer? Eu parto da minha expressão genérica, então vai ficar f de x igual a ax ao quadrado. E agora, quanto é que vale o meu x do ponto em causa que a segunda ela passa? É o 4. Eu sei que isto é menos 4. Isto aqui é o meu y, e quanto é que vale? Sei que vale 12. Então agora é só substituir. Então vai ficar 12 igual a vezes menos 4 x, 12 igual a vezes 16. Isto é uma equação, correto? Portanto, resolver em ordem ao meu parâmetro, à minha incógnita, o valor desconhecido. Então, se eu quero resolver isto em ordem A, tem que ficar um dos membros apenas o A, e tudo o resto passa para o outro lado. Então vai ficar 12 sobre 16 igual a, posso depois trocar aqui a ordem, fica A igual a 12 sobre 16, reduzindo, tornando irredutível, fica dividido tudo por 4, 4, 4, então virá A igual a 3 quartos. Então, já determinei o meu parâmetro em falta. Posso então agora escrever a expressão da minha função f de x que passa pelo ponto A. Então, é este. O meu A posso usar substituir 3 quartos de x ao quadrado. Vejam também o seguinte. Eu sabia que, pelas coordenadas do ponto de onde passa, a sua imagem é positiva. Então, se ela é positiva, obviamente que o meu parâmetro A tinha que ser o quê? O meu parâmetro A tinha que ser maior que 0. E é o caso. 3 quartos. Maior que 0. Certo? Portanto, este é o primeiro exercício de verificar ou de calcular o parâmetro quando eu sei que o gráfico, o gráfico da quadrática, ou seja, a parábola, passa por um determinado ponto. Parto sempre da minha função genérica, o f de x, que é o meu valor de y, substituo, o meu x, que me é dado também aqui da coordenada, substituo, passa a ser uma equação, resolvo em ordem à incógnita, que é o parâmetro. No final, tenho que apresentar, então, qual é que é a expressão específica dessa função. Passamos, então, agora para a segunda parte, que será calcular imagens e calcular objetos. Então, vou colocar aqui a nossa função inicial, f de x igual a 3 quartos de x ao quadrado. Então, eu agora quero calcular o quê? Quero calcular as imagens do quê? Quando o x é igual a quê? Igual a menos 2, e quando o x é igual a 3. Okay? Como é que eu faço? Então vejam. Mais uma vez, o que é que eu sei? Os pontos de qualquer gráfico no plano é sempre da forma x, y. Então, se eu quero saber as imagens, é este ponto que eu desconheço. Ou seja, se eu desconheço um, obviamente tenho que conhecer este. É conhecido. Não se percebe bem, mas é dizer que é conhecido. Também eu conheço o valor de x. Ora vejam, olhamos novamente agora aqui para a nossa expressão. Eu tenho que f de x, ou seja, isto é o objeto, então eu conheço este valor. Então, quando eu conheço o valor, o resultado que eu obtenho vai ser o quê? A minha imagem. Então, o que eu estou a dizer aqui, eu quero calcular as imagens quando o x vale menos 2 e depois quando o x vale 3. Então, aquilo que eu tenho que fazer é o seguinte, tenho que fazer f, quanto é que vale o x? Vale menos 2, então tem que ser f de menos 2. E agora é um cálculo de substituição. Se isto aqui era o meu x, então, onde me aparecer o x, vou ter que substituir pelo valor que está em causa, pelo valor do objeto. Então, virá 3 quartos vezes
como tenho aqui o valor que é negativo, então ponho sempre dentro de parênteses, menos 2 ao quadrado. Agora, é só uma questão de cálculo. 3 quartos vezes 4, uma vez que a base é negativa, mas o expoente é par, o valor que vem é sempre positivo. Então fica 4. Agora, como isto está a multiplicar, posso cortar este com este, então vem 3. Fica 3. Então o meu ponto, vou-lhe chamar A, temos de coordenadas x e y, é quando o meu x vale menos 2, o meu y vem, a minha imagem é 3. Vamos calcular então agora para f de 3. Mais uma vez, 3 quartos vezes 3. Uma vez que ele é positivo, então já posso deixar assim sem pôr dentro de parênteses. Então vem 3 vezes 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 3 vezes 9, 27. 27 quartos. E, se eu fizer as contas com a máquina, isso vem igual a 6,75. Então, este é o meu valor de x, este é o meu valor de y. Este é o valor de y. Então, outro ponto que eu obtive, ponto, quando o x vale 3, a imagem é 6,75. Agora, reparem, eu tenho aqui, o número é decimal, então aqui já não posso pôr, ou não devo de pôr, também uma vírgula, a separação das coordenadas, para diferenciar, ponho ponto e vírgula. Vejam o seguinte, aproveitando aqui este exercício. Eu vou colocar aqui de lado um pequeno esboço. Um esboço, não, nem sequer é uma representação, um esboço. E vejo o seguinte, já sei que ela é de concavidade voltada para cima, sei que o vértice de qualquer função quadrática deste tipo é sempre no 0, 0, portanto, desta forma. Ora, vejam o seguinte, para percebermos e não nos enganarmos. Eu sei que quando tenho o x igual a menos 2, vejam, por exemplo, aqui é o menos 2, eu vou ter quantas imagens? Vou ter só uma, que é esta aqui, vai ser aqui 3. Agora aqui, quando eu sei que o meu x vale 3, por exemplo aqui, bastante ser maior, eu vou ter quantas imagens? Vou ter uma também, que é o 6,75. Agora vejam, quando eu for calcular os objetos, ou seja, que é o exercício seguinte, eu agora vou aqui colocar, quero calcular as imagens, quando o y é igual a 5 e quando o y é igual a 1. Então, antes de fazermos o cálculo, vamos olhar aqui para o nosso esboço e ver o seguinte. Vejam, quando o meu y, ou seja, a minha imagem, vale 5, eu vou ter quantos objetos nessas condições? Vou ter 2. Correto? Porque eu sei que ela é simétrica em relação ao eixo vertical, ou estas ordenadas, ou o y. Posso ter estes nomes todos. Então eu sei que vou ter aqui um objeto e este outro objeto, que eu sei que terão que ser simétricos. Portanto, vejam, eu quando estou aqui nesta situação de saber o valor, se conheço o valor de x e quero saber o de y, apenas tenho uma única solução. Mas quando eu tenho o valor da imagem, eu vou ter que ter sempre dois objetos. Porquê? Porque eles são simétricos. Está bem? Portanto, aqui vou ter duas soluções. Obviamente, o único caso em que eu vou ter uma única solução será aqui, tendo o ponto 0, 0. Todos os outros, quando eu conheço a minha imagem, tem sempre dois objetos como solução. Então, vamos avançar e continuar no cálculo. Ora, vejam, eu sei que a minha imagem é 5. Então, o que é a minha imagem? A minha imagem é este valor aqui. Então, eu, primeiro de tudo, tenho que fazer f de x igual a 5. Depois, o que é que eu posso fazer? Substituo a minha função pela sua expressão.
3/4 de x ao quadrado igual a 5. Reparem que, se eu quero saber, se eu conheço o y, neste caso eu tenho o meu ponto, x, y, e é este que é conhecido. Então, se este é desconhecido, é a minha incógnita. Então, obviamente, tem que me aparecer aqui o valor de x. Então, agora, eu tenho aqui uma equação. Fica x ao quadrado igual a 5. Agora, reparem. O 3 está a multiplicar, passa para baixo a dividir. O 4, que está aqui na fração, está a dividir, passa para o outro lado a multiplicar. Então, são sempre pelas operações inversas. Fica x ao quadrado igual a 20 sobre 3. Okay? Aqui, então, vem finalmente x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20 sobre 3. Tenho a solução positiva, tenho a solução negativa. Então, vou apenas apresentar essas duas soluções. X igual a menos a raiz de 20 terços ou x igual a raiz de 20 terços. Então vejam, como eu tinha já aqui falado anteriormente, as soluções teriam que vir simétricas, como aqui está. Então quais são os pontos? Vou pôr aqui o ponto C, de coordenadas menos raiz de 20 terços. E qual é que é a ordenada? É o 5. O meu ponto D, de coordenadas raiz quadrada de 20 terços, e o 5. Finalmente, para quando a imagem vale 1. Então, quando a imagem vale 1, portanto, f de x igual a 1. Vejam que o procedimento é exatamente o mesmo. Tem que substituir a função pela sua expressão. X ao quadrado igual a 1. Também x igual a, vou já por aqui, passar a potência para a raiz mais ou menos. Vejam, tenho 1, que já lá estava, o 4 estava a dividir, passa a multiplicar, e o 3 estava a multiplicar, passa a dividir. Também x igual à raiz negativa de 4 terços e a raiz positiva igual a raiz de 4 terços. Então daqui tenho o quê? Vou aqui agora aqui apagar. Vou aqui apagar aqui, ver se não me engano. Para aproveitar aqui o espaço. Vou ter aqui então um ponto E de coordenada negativa menos a raiz de 4 terços com a imagem 1 e o ponto F de raiz 4 terços e imagem 1 também. Está bem? Portanto, aqui já calculei as imagens quando eu conheço o x. Portanto, o x que vale estes valores tem que substituir na função o x substituindo pelo seu valor. O resultado é a minha imagem. Aqui eu conheço a imagem, quero saber o meu x. Portanto, se isto aqui é a imagem, tenho que substituir para ficar com o x. E, como já vi aqui também, eu vou ter que ter sempre duas soluções quando conheço a imagem, que são simétricas, daqui e daqui. E quando eu tenho, sei o meu objeto. Quando sei o meu objeto, sei só que tem uma única imagem. Okay? Então, passando agora para a construção e representação do nosso gráfico, então temos que fazer o seguinte. Verificando já aqui os pontos que nós calculámos anteriormente, então vou ter que fazer aqui um sistema de eixos, okay? Assim. E vejam, eu como sei que a parábola é voltada para cima, não decido de pôr aqui a meio o eixo das abscissas, está bem? Basta-me, como ele vai voltado para cima, basta-me pôr aqui qualquer, desta forma aqui, para não ocupar muito espaço. Então vamos aqui representar desta forma. Tá bem?
E sei que aqui é o meu Y, aqui é o meu X, as abscissas, as imagens. Os meus eixos têm que fazer um ângulo de 90 graus, ser perpendiculares ou serem ortogonais. Okay? E vou então passar aqui à construção da minha escala. Okay? Portanto, eu sei que o ponto maior será aqui o 3 e o 20, a raiz de 20 sobre 3, portanto vou ver quanto é que é esse valor aproximado. Então, ponho aqui o 1, mais ou menos a mesma distância 2, 3 e o 4. Então, representado da mesma forma, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Aqui tenho o valor mais alto que eu tenho é o 6,75. Portanto, posso fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso aqui pagar aqui, aproveitar e fazer aqui um pouco mais. Aqui o 7. Olha, vou fazer aqui de novo. Obviamente assim. Fica aqui o meu Y. Ora vejam. Vamos aqui marcar. Um ponto que eu conheço logo à partida, seja qual se for a minha parábola, é o vértice, correto? Vou aqui mudar aqui a cor. Então, eu sei que este vértice é o ponto V, coordenadas 0, 0. Ok? Agora vou marcar o meu ponto A. Menos 2, 3. Então, menos 2, coisa assim, pelo menos, e de ordenada 3. Então, este é o meu ponto A. Ora, mas vejam o seguinte, eu sei que a minha parábola é simétrica em relação a este eixo. Então, se eu tenho aqui este meu ponto A, eu vou ter na sua simetria um ponto A', que será de coordenadas Q, valor simétrico em X, portanto 2, e ordenada igual, obviamente. Então, tenho aqui, posso pôr aqui um A', que me ajuda a construir. Então, este está feito. O meu ponto B, então, é o 3, então está por aqui o 3, e 6,75. Então, aqui, por aqui, desta forma. Então, eu sei que aqui é o meu ponto B. Então, da mesma forma que nós construímos para o A, eu sei que o seu simétrico passará aqui em menos 3 e o igual da imagem. Então, vou pôr aqui como se fosse o meu B'. Então, está feito também. Marcar mais estes 4. Então, quanto é que é a raiz de 20 terços? É 2,6. Portanto, 2,6. Está mais ou menos por aqui. A raiz de 20 menos raiz de 20 sobre 3. E aqui, raiz de 20 sobre 3. Isso é que vai valer 5. Então, é por aqui. Vejam, agora vejam, esta situação, estes dois aqui, eu sei que eles têm a mesma imagem e são simétricos. Então, é como nós fizemos aqui anteriormente. Então, tenho aqui o meu ponto C e aqui o meu ponto D. D. Então, estes dois e agora estes dois, pela mesma situação. Então, quando a minha imagem é 1, aqui ver, portanto, agora raiz com máquina, raiz de 4 terços, 1,50 1,15, portanto vou pôr o aproximado 1,2. Isto é um valor aqui que é positivo e negativo, não é? Portanto, aqui é este aqui mais ou menos aqui. Portanto, raiz de 4 terços, negativo, e raiz de 4 terços. Então, isso aqui, imagem 1. Tenho aqui o meu ponto, e aqui o meu outro ponto. Aqui será o ponto
E e o meu ponto F. Ora, então vejo, já tenho estes pontos, este e este, o ponto C e o D, o ponto A', o ponto A e o ponto A', o ponto E e F e este ponto que é o vértice. Então, a partir daqui, torna-se simples de eu conseguir marcar, então, a minha parábola. Então, sei que ela vem por aqui, tem que passar mais ou menos ali por aqueles pontos. Mal feito aqui, tem que ser aqui do ponto 0, 0. Então, agora passa daqui para aqui, para aqui e para ali. Então, isto, a azul é a minha função, f de x é igual a 4 terços de x ao quadrado. Bom, agora resta vocês praticarem este tipo de exercícios.